O Redação Novo Tempo está de volta para você ligado com a gente pela rádio ou pela TV Novo Tempo. Estamos simultaneamente conversando com você. Antes da gente começar a discussão desse bloco, quero mandar mais alguns abraços para ouvintes e internautas que acompanham o Redação Novo Tempo, a Armanda Nunes, a Roseli Andrade, a Elis Freire, o Alan Diego, o Norton Neves, o Jason Pacheco, a Carla Alves e o Joelson Santos. Provavelmente mandaram até mensagem para a Suzane, que esqueceu de colocar o celular, inclusive, aqui no Vibracal. Você ouve barulhinho, viu, Suzane? Ninguém tinha ouvido, Ah, mas eu ouvi, eu gosto de te ouvir. Eu ouvi, até me desconcentrou. Tem uma plaquinha aqui na entrada do estúdio, deixa o seu celular. Exatamente. O dia que você, ouvinte ou telespectador, vier aqui na Novo Tempo, você vai ver essas plaquinhas por aqui. Bom, vamos começar o nosso debate desse bloco. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia com mais de 200 homens mostrou que metade dos entrevistados tinham o hábito de pagar por sexo. No entanto, a pesquisa foi um pouco mais além e mostrou que os homens que não viam problema nessa prática também desumanizavam a garota de programa. O que mais assustou os pesquisadores é que quanto mais natural se tornava para o homem pagar por sexo, mais facilidade ele tinha em assumir que já cometeu algum ato de violência sexual contra as mulheres. Vou jogar uma pergunta para vocês aqui de cara. Essa pesquisa foi realizada, mostra uma realidade muito forte. Será que realmente o fato da pessoa se predispor a pagar por sexo faz com que ela tenha uma tendência maior a cometer diante da nossa Constituição, por exemplo, um crime sexual, que é o de violentar uma mulher? Fica difícil julgar uma pessoa assim, desse jeito, assim, na lata, né? Mas, lendo os dados que a gente teve acesso a essas informações, realmente me deixou muito mal. E eu acho que é bem isso mesmo, como retratou aqui na pesquisa que a gente viu, muitos desses homens, eles não estão buscando nada sentimental. São homens que provavelmente devem ter algum tipo de autoestima baixo, né? E por isso ele procura esse tipo de mulher, e com um sentimento de dominação. Então, como essa garota de programa não é alguém que significa nada para ele está pagando por aquilo, ele trata ela justamente como a gente faz com a mercadoria, né? Um objeto. Então, essa é a relação que tem. E muitos desses homens acabam abusando justamente para ter esse sentimento de domínio, né? De dominação, acabam fazendo esses atos violentos contra essas meninas, né? Essas garotas de programa. E outras mulheres, consequentemente, também, né? Porque, com certeza, eles não vão falar, mas a violência em si, ela não está só no fato do abuso sexual. Existem diversas outras maneiras que o homem pode abusar de uma mulher, começando pelas próprias palavras, né? E isso já denomina um homem que realmente pode-se dizer um estuprador. Apesar das mulheres hoje terem um papel mais presente cada vez na sociedade, a nossa produção até trouxe um dado aqui, eu não tenho a fonte, mas mostra que uma a cada 14 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de abuso sexual. É muito alto esse número. Por que isso deve ocorrer de maneira tão intensa? A mulher cada vez mais ganha independência, se mostra mais forte, mas ainda assim continua sofrendo abuso sexual. Talvez esse número fosse muito maior, décadas, séculos atrás. Eu acho que acontece como a gente discutiu aquela vez sobre a questão da escravidão, de como a gente trata os negros hoje em dia. E querendo ou não, eu fico até assim de ficar discutindo sobre esse assunto da mulher e do homem, mas eu acho que a mulher conquistou o espaço, eu acho que ela tem esse espaço, mas traz realmente aí esse senso de machismo ainda na nossa sociedade. E a gente é enxergada dessa maneira. Então, Suzane, não sei se a mulher já conquistou tanto espaço, porque quando a gente vai olhar, os nossos salários são menores que os deles. A mulher, ela não conquistou o espaço do jeito que deveria, no pé de igualdade que a gente gostaria. Eu acho que, em alguns momentos, tem uma certa falácia nisso, de que, temos uma mulher presidente, temos mulheres executivas em grandes empresas, mas no discurso do Oscar de melhor atriz coadjuvante esse ano, eu não me lembro o nome da atriz agora, a galera joga no Google aí para ver, ela defendeu isso, que em Hollywood as atrizes ganham menos do que os homens. Então, assim, eu acho que esse abuso ele já começa aí, quando o nosso salário já não é o mesmo. Ele começa quando a gente vai num vagão de trem, de metrô, e existe uma discussão social se precisa ter vagão separado para mulher.
que planeta vivemos. Os homens não conseguem estar no metrô às 6 da tarde, aquilo lotado, e as mulheres não se sentem seguras. Semanalmente a gente vê notícia disso. Isso é abuso sexual. Encoxar, desculpa a expressão, uma mulher num vagão de metrô é abuso sexual. E me dá a impressão que os homens não têm essa noção. Acham que abuso sexual é o estupro em si. E na legislação mostra que não. Então, existe a violência verbal, como você colocou. Então, essa questão da violência é muito grande. Voltando à pesquisa, eu acho que 200 homens e metade deles é uma amostra muito pequena para a gente generalizar. Desculpa, assim, não sou ninguém para julgar uma pesquisa. Ainda mais de um canto específico dos Estados Unidos, Sim, né? Sim, aí a gente cai no jornalismo científico, né? Pega uma amostra super tortinha ali e coloca isso como uma generalidade. Tem que tomar cuidado com isso. Porém, pode ser um alerta. Né? Então, assim, o que a gente pensa na mulher? A garota de programa vai ser tratada como um objeto sexual, mas e a minha esposa? O que eu faço com ela em casa? Porque muitas mulheres são violentadas em casa. Qual é a relação de respeito, parceria, companheirismo que eu tenho com a minha esposa? Eu acho que tudo parte também de como a sociedade tem visto e tem degradado o que é o sexo em si. Então, as pessoas elas não lidam com o sexo de um jeito saudável. Eu, por exemplo, acredito que o sexo foi criado junto com o homem, foi criado por Deus, e ele tem um objetivo, ele tem um porquê dele existir. E a sociedade cada vez mais tem distorcido esse sentido, e aí banalizado isso, e isso banalizou realmente todas essas relações. Então, à medida que eu pago para que aconteça o sexo e lido com ele dessa forma mercadológica, como a Suzane colocou aqui, outras coisas elas vão virando um produto também. E vai acontecendo cada vez mais um desrespeito, e esse desrespeito vai tomando proporções muito grandes. Eu não acho que um homem que comete uma violência com uma mulher, ele chega a primeira vez e já comete essa violência como um todo. Exceto casos de uma realmente doença. Agora, eu acho que isso vai acontecendo, esse desrespeito, ele vai acontecendo progressivamente e a gente acaba chegando em números assustadores como esses. Eu concordo com a Carla que a mulher conquistou alguns espaços, mas a gente vive uma sociedade baseada no homem realmente, uma sociedade machista, principalmente se a gente pensa globalmente. E a mulher, então, ela vira esse produto a ser adquirido, esse produto a ser dominado. E a prostituição tem um grande papel nesse sentido também, né? Eu, há pouco tempo, tive contato com uma literatura por causa de uma entrevista que eu ia fazer. E estavam falando sobre... bom, vamos parar com esse negócio de vitimizar a prostituta, vitimizar o prostituto, o garoto de programa. Ele está lá por uma opção, ela está lá por uma opção. Eu até concordo com essa linha, mas a literatura ia um pouco além, dizendo o seguinte, olha, é uma profissão como muitas outras. Você, por exemplo, essas pessoas que vão se prostituir em outro país, elas aprendem uma nova cultura, elas aprendem uma nova língua. Eu fico muito assustado com esse tipo de pensamento e a banalização total do que é o sexo. Porque, gente, o CCAA está aí para ensinar as pessoas a falar inglês, entendeu? Não precisa acontecer uma prostituição num país que fala inglês para aprender um novo idioma. Outra coisa, Wagner, que me deixa bastante incomodada é aquela coisa. Ninguém caça briga com uma pessoa que você não consegue bater, né? Vamos pensar isso na escola. Um menino menor, ele não vai caçar briga com um menino maior. Porque ele sabe que ele vai perder. Depende. No caso do São Leite. Eu tinha problemas no caso do na Leite, cabeça. porque não sei o Mas que ele já aprendeu. Porque eu apanhei. Exatamente. Então, a gente tem isso em relação ao homem. Por mais eu acho que a mulher seja forte, um homem sempre vai ter a força maior. E a gente acaba se tornando frágil nessa situação. E é onde a gente sofre esse tipo de abuso, porque realmente a gente não tem a força. E muitas vezes não temos a força psicológica para reagir diante disso. Você falou sobre, a gente está aqui falando de estupro e tudo, mas sem contar do assédio moral, sexual no trabalho. Aí, pesquisa, os números vão longe. Agora, uma outra coisa que a gente poderia pensar também, essa pesquisa ela buscou analisar pessoas que pagam por sexo, no caso aí de prostituição. Agora, a gente pode também tentar traçar um raciocínio meio semelhante também com o fato de consumo de pornografia também. Porque, querendo ou não, por mais que a pessoa consiga ter acesso à pornografia de maneira gratuita, ela só precisa ter acesso à internet, de alguma maneira ela está movimentando uma indústria. Inclusive, dessas pessoas, quando você começa a pesquisar um pouco mais e vai ver o perfil do material pornográfico que muitos homens eles têm acesso, aí você se depara com pedofilia, você se depara inclusive com pornografia que incentiva o estupro. Então, assim, a pessoa ela não está pagando, como essa pesquisa mostra, né, por um serviço de uma prostituta, mas ela está consumindo pornografia, e desse tipo de pornografia muito
pesada e está tendo uma influência tão forte, me parece, quanto a pessoa que está pagando por sexo. Só para exemplificar isso, concretizar aqui em dados o que o Leite falou, 12% de todos os sites da internet são relacionados à pornografia. 30% de todos os conteúdos baixados na internet são pornografia. 20% dos homens admitem acessar sites eróticos, que dirá os que não admitem. 30 mil pessoas estão vendo pornografia na internet nesse momento, a cada segundo. O lucro dessa indústria só nos Estados Unidos é de 13 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso é mais do que todas essas comunidades esportivas aí enormes como a NBA juntas. É um valor mais alto que a NBC, a CBS e a ABC, que são as maiores emissoras dos Estados Unidos juntas, ganham. Isso, juntando toda a internet, toda a pornografia na internet, fica maior do que Google, Microsoft, Amazon, eBay, Yahoo, Apple e Netflix, juntos. O poder mundial do mercado dessa indústria é de 97 bilhões de dólares. No mundo todo. Se essa indústria pornográfica fosse um país, ela seria capaz de comprar o Egito ou a Venezuela, por exemplo. Eu achei engraçado essa comparação, eu brinquei com ele. Eu falei assim, eu não sabia que o Egito estava vendo aí, a muito menos a Venezuela. Pra saber, mas deve ser comparável ao PIB desses países. São números assustadores, né? Com certeza. Bom, é interessante, você falou, esses números aí são astronômicos, é uma coisa absurda, mas é absurdo também saber que essas pessoas, essa indústria só está vendendo porque tem público, tem consumidores. E esse é que é o problema, né? A gente volta a falar, como a gente está falando no outro bloco, sobre o acesso da internet e tal. A internet em si é uma maravilha. E tem as coisas ruins dentro da internet. Cabe a cada um escolher o que vai fazer com isso. Eu compartilho muito da opinião que a Carla falou a respeito da pesquisa, porque eu me assustei quando o Leite começou a ler aqui o resultado da pesquisa, que foram 200 homens entrevistados e 50% deles admitem pagar por sexo. Porque, para mim, é uma realidade muito estranha. Essa questão de fazer pagamento por sexo. Eu mesmo não conheço, não tenho nenhum amigo que tenha essa prática. Então, quando você fala aqui de uma pesquisa, metade faz isso, eu falo, caramba, em que mundo nós estamos vivendo? Ou em que mundo eu estou vivendo? Porque, então, tem essa diferença cultural, que eu imagino que talvez ali nessa região seja muito forte, mas a questão da violência, do abuso, desse consumo de pornografia. A gente já está cansado de saber, aqui nos programas da casa, a gente vive falando sobre isso, sobre as consequências desse tipo de consumo, desse tipo de material para a vida da família, para a vida do homem, para a vida da sociedade. Então, é que o negócio é muito mais complexo do que a gente conseguiria abordar num bloco de programa aqui no Redação, mas eu acho que fica um alerta para principalmente as famílias que estão aí conectadas com o Novo Tempo, para se policiar, para, incentivar, cuidar da orientação que é dada dentro de casa para os filhos, para que, pelo menos, dentro da sua casa, essa realidade seja diferente. Você falou de bloco e o bloco está chegando ao fim mesmo. A gente podia falar muito mais tempo sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente discute sobre o sedentarismo que atinge boa parte dos brasileiros. Não saia daí, a gente volta já.